O quarto filho não chegou em meio a celebrações ou dias felizes. Ele veio ao mundo através de uma mulher que conhecia bem demais o gosto amargo de ser deixada de lado. Lia, a mãe dele, vivia na sombra constante de outra. Ela não era a escolhida do coração de Jacó. Bastava um olhar para perceber onde a atenção do marido repousava. Sempre em Raquel, sempre na irmã mais amada. Cada bebê que nascia das mãos de Lia era como um grito silencioso pedindo para ser vista, valorizada, considerada. Mas o afeto escorria como água entre os dedos, nunca ficava. Primeiro veio Rúben, depois Simeão, em seguida Levi. 3 filhos que não conseguiram preencher o vazio, e então nasceu o quarto menino. Quando ele veio ao mundo, algo mudou dentro de Lia. Ela não disse desta vez ele vai me amar. Não, as palavras foram outras. Agora vou louvar o Senhor. Foi como se naquele instante ela largasse o fardo pesado que carregava e erguesse o rosto para o céu. O nome que deu ao menino foi Judá, que quer dizer louvor. Ele traria essa marca gravada na identidade, como uma semente jogada em terra difícil, aguardando a estação certa para brotar. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão Valeu Demais. Toda a ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Os primeiros anos de Judá foram passados cercado de irmãos que cresciam ouvindo relatos sobre o Deus de Abraão, sobre alianças feitas em lugares áridos e aparições sobrenaturais. Mas também testemunhavam inveja, competições constantes, brigas disfarçadas. Cada refeição carregava tensões que ninguém precisava nomear. Cada gesto era uma competição oculta. Judá, menor que 3 irmãos, mas maior que vários outros que ainda nasceriam, foi crescendo nesse equilíbrio frágil entre o que presenciava e o que sentia por dentro. E mesmo sendo criança, havia algo diferente nele, um jeito de observar primeiro, falar depois. Um silêncio que não era apenas ausência, mas espera. Não era o mais ágil nem o mais explosivo em temperamento, mas quando sua voz soava, os outros paravam para ouvir. Era como se suas palavras tivessem uma gravidade própria, algo que ninguém conseguia definir naquele momento, mas que com os anos se tornaria impossível de não reconhecer. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Judá foi criado no meio do barulho constante de 11 irmãos, cada qual com suas peculiaridades, suas feridas, suas ambições. E naquela família onde os nomes carregavam mais significado que o pão sobre a mesa, tudo virava competição. Quem conquistava mais atenção? Quem cumpria melhor suas tarefas? Quem seria recordado? Mas Judá, ele não entrava tanto nesse jogo. Ficava observando, registrando tudo internamente, como alguém que sabe que um dia aquelas lições fariam sentido. Rúben, sendo o primogênito, tentava tomar as rédeas, mas era impulsivo demais para isso. Simeão e Levi, repletos de ira, respondiam com agressividade a qualquer provocação. Os menores, ainda se descobrindo, apenas acompanhavam o fluxo. Judá, porém, não necessitava elevar a voz para ser percebido. Sua simples presença já dizia algo. Tinha um jeito sólido, mas sereno, como um rio que parece calmo na superfície, mas por baixo tem força constante. Ele sabia ouvir. E quando abria a boca, não desperdiçava palavras. Cada sentença saía com propósito e precisão. Isso fazia os irmãos o respeitarem, mesmo que não confessassem em voz alta. Quando surgia algum conflito, viravam o olhar para ele, e quase sempre havia uma solução vinda dele. No trabalho do campo, quando os rebanhos se espalhavam, era Judá quem tinha jeito de juntar tudo de novo. Quando alguém se feria, ele improvisava o cuidado necessário. Parecia estar na sombra dos mais velhos, mas carregava uma força que ainda não tinha sido completamente manifesta. Com o passar do tempo, algo começou a se modificar. Os olhos de Jacó, antes grudados nos filhos de Raquel, começaram a perceber que Judá era mais do que aparentava. Não era favoritismo, mas era reconhecimento.
E isso, dentro daquela família marcada por preferências claras e inveja feroz, era algo raro, como uma pequena chama acesa em meio à escuridão total. A atmosfera entre os irmãos já estava carregada havia muito tempo, mas aquele dia ultrapassou todos os limites. O veneno que ficava guardado finalmente transbordou da boca de um e contaminou os demais. O alvo escolhido foi José, o menino dos sonhos, o favorito absoluto do pai. Aquele que tinha visões coloridas e usava aquela túnica que brilhava demais para os olhos cheios de raiva dos outros. A verdade era que José não facilitava as coisas. Ele relatava suas visões em voz alta, como se já fosse soberano, e eles, apenas súditos. Aquilo foi abrindo uma fenda entre ele e os irmãos, e essa fenda virou precipício. Estavam trabalhando longe de casa quando avistaram José se aproximando ao longe. A túnica balançava no ar e bastou uma troca de olhares entre os irmãos para a conspiração nascer do ódio. Vamos acabar com ele. Foi direto, sem rodeios. Um murmúrio virou ordem. A ideia circulou entre eles como lâmina sem proteção. Foi então que Judá, sempre ele, entrou no meio com um raciocínio mais calculado. Matar para quê? Ele disse como quem já tinha avaliado todas as consequências. Depois teremos que esconder o corpo e viver fugindo do sangue dele nas nossas mãos. Os outros pausaram, aguardaram. Judá respirou fundo e prosseguiu. Vamos negociá-lo. É isso. Vendemos como mercadoria e pronto. Ele some da nossa existência e ainda tiramos algum lucro disso. Foi desumano, sem dúvida, mas entre tirar a vida e vender, havia uma brecha. E naquele instante, mesmo que ninguém enxergasse, Judá não apenas evitou um homicídio, ele alterou completamente o curso da história. José foi lançado num poço seco inicialmente e depois entregue a comerciantes, como se fosse um objeto sem valor. A túnica foi suja com sangue de bicho e apresentada ao pai, fingindo tragédia. Jacó dilacerou suas vestes e afundou numa tristeza que parecia sem fundo. Mas enquanto José desaparecia no horizonte, com as mãos amarradas, Judá tentava lidar com o peso da escolha que fizera. E foi justamente esse peso, essa culpa que não tinha nome, que o empurrou para longe da casa paterna, para um caminho obscuro, onde ele próprio perderia muito mais do que poderia imaginar. Judá desapareceu do convívio familiar. Depois de toda aquela situação com José, ele não conseguiu mais encarar o pai, nem processar seus próprios pensamentos. Pegou a estrada e se distanciou da família como quem foge do próprio rosto refletido no espelho. Acabou numa região chamada Adulão, e ali se envolveu com os cananeus, um povo que não seguia nem de longe os princípios do Deus de Abraão. Foi nesse lugar que encontrou uma mulher, filha de alguém chamado Sua. Casaram, viveram juntos, e Judá tentou erguer uma existência nova, como se a anterior tivesse sido enterrada junto com aquela túnica manchada de sangue falso de José. Teve 3 filhos, Onã e Selá. E com eles um novo capítulo se iniciou, mas carregando a mesma bagagem pesada que ele nunca resolveu de verdade. Quando seu primogênito, atingiu a idade adulta, Judá arranjou uma esposa para ele. O nome dela era Tamar, mas era perverso, tão perverso que Deus encerrou sua vida. Foi um golpe pesado. A tradição determinava que o irmão seguinte deveria desposar a viúva e gerar descendência em memória do falecido. Então, Judá entregou Onã a Tamar. Mas Onã, querendo os benefícios do matrimônio sem a obrigação da herança, se negou a cumprir seu papel. Novamente Deus agiu, e Onã também faleceu. Judá, com receio de perder o 3º filho, fez uma promessa a Tamar de que ela se casaria com Selá quando ele amadurecesse. Mas era mentira disfarçada. Ele disse aquilo apenas para apaziguar a situação. No íntimo, achava que Tamar trazia má sorte, como se ela carregasse alguma maldição. E assim a mandou de volta para a casa do pai dela, viúva novamente, com um futuro preso em promessas vazias. Os anos se arrastaram, Selá cresceu e nada de Judá honrar sua palavra. Tamar cansou de aguardar, cansou de ser tratada como se não existisse. Sabia que Judá não ia cumprir o prometido. Selá já era adulto formado e nada tinha mudado. Então ela decidiu fazer algo ousado,
daqueles atos que fazem qualquer um prender a respiração só de pensar. Ela ficou sabendo que Judá ia passar por Tina para a tosquia das ovelhas. Um evento corriqueiro, quase sem importância, mas ali ela enxergou uma chance. Tirou as roupas de viuvez, cobriu o rosto com um véu e se posicionou na beira do caminho, no lugar onde as prostitutas ficavam disponíveis. Judá passou, não identificou a nora e imaginou que era uma mulher qualquer oferecendo serviços. Fez uma oferta. Ela concordou, mas exigiu uma garantia como pagamento futuro. Ele, sem suspeitar de nada, entregou seu selo, o cordão e o cajado, símbolos máximos de identidade e autoridade. Dormiu com ela e partiu. Dias depois, Tamar estava grávida e a notícia se espalhou como incêndio em mato seco. Chegou aos ouvidos de Judá, que ficou furioso. Como uma viúva comprometida ao seu filho podia engravidar de outra pessoa? Tragam ela aqui, vamos queimá-la, ele ordenou, cheio de senso de justiça nos lábios e hipocrisia nos gestos. Mas antes que acendessem qualquer fogueira, Tamar enviou um recado. O pai da minha criança é o dono deste selo, deste cordão e deste cajado. Quando Judá viu os objetos nas mãos dela, foi como se o chão sumisse sob seus pés. Silêncio absoluto, vergonha exposta, memória dolorosa. Ela agiu com mais justiça do que eu. Foi tudo o que ele conseguiu pronunciar. E ali, pela primeira vez em anos, Judá olhou no espelho da própria alma e viu quem realmente era. Tamar gerou gêmeos e um deles, Pérez, entrou diretamente na linhagem dos reis. Judá, por sua vez, começou a se transformar internamente. Voltou a se aproximar dos irmãos, da família, do que tinha abandonado para trás. E quando a escassez de alimentos caiu sobre a terra como um peso esmagador, foi Judá quem se ergueu para tomar atitudes. Os anos seguiram passando como vento que leva folhas mortas. A fome chegou sem avisar, batendo na porta de todas as famílias, incluindo a casa de Jacó. Era o tipo de crise que não oferecia alternativas. Ou você agia ou morria na tentativa. Então, os irmãos de José, agora homens maduros, desceram rumo ao Egito em busca de provisões. O que não sabiam é que o governador rigoroso que comandava os depósitos de grãos era justamente o irmão que tinham vendido como escravo. José reconheceu os irmãos imediatamente, mas não se revelou. Quis avaliar, quis compreender se os corações deles continuavam endurecidos como antes ou se o tempo tinha operado alguma mudança interior. Quando retornaram para casa, com os sacos repletos de trigo e o coração carregado, levaram uma exigência. Na próxima vez, tragam Benjamim. Jacó se opôs categoricamente. Benjamim, o filho caçula de Raquel, o mais amado depois da suposta perda de José. Perder ele seria como deixar de respirar. Mas a fome apertou novamente, o trigo se esgotou e a decisão precisava ser enfrentada. Foi nesse momento que Judá se levantou. Não foi Rúben, não foi Simeão, foi Judá. O mesmo que no passado negociou um irmão, agora se oferecia como garantia de outro. Se eu não trouxer Benjamim de volta são e salvo, o peso será meu eternamente, disse com firmeza. Não havia encenação. Era alguém que sabia exatamente o que tinha feito e não queria cometer o mesmo erro. Então desceram novamente ao Egito levando Benjamim. Tudo parecia estar correndo bem, até que no retorno o pesadelo se materializou. A taça de prata de José foi encontrada no saco de Benjamim. Acusação, aprisionamento, culpa absoluta. E foi naquele instante que Judá fez o inimaginável. Se adiantou, se prostrou e pediu para ocupar o lugar do irmão. Fique comigo no lugar dele. As palavras saíram como flechas embebidas em dor verdadeira. Era o mesmo homem de antes? Não, era alguém que tinha atravessado o fogo e saído diferente. E quando José ouviu aquela declaração, o passado explodiu dentro dele como tempestade. Ele já não tinha mais forças para manter o segredo. José não suportou mais. O disfarce caiu como máscara derretida. Chorou em voz alta, mandou todos saírem da sala e ali, entre lágrimas e palavras sufocadas, revelou sua identidade. Eu sou José, seu irmão. O tempo congelou, os irmãos paralisaram. A culpa antes enterrada
Voltou como um murro no estômago e ninguém conseguia articular nada. Mas José não buscava vingança, buscava restauração. Abraçou cada um deles, chorou encostado em Benjamim e depois ordenou que voltassem para buscar Jacó. Judá, que até recentemente carregava o fardo da traição, agora liderava a missão de trazer o pai. E quando Jacó soube que José estava vivo, o coração envelhecido quase não resistiu. A jornada foi extensa, a emoção maior ainda. Quando chegaram ao Egito, foi Judá quem Jacó escolheu para ir adiante e organizar tudo. Era ele quem articulava, cuidava, protegia. O mesmo filho que se afastou lá atrás, agora era o braço direito do patriarca. Jacó olhou para Judá com olhos renovados. Já não via apenas um filho, via um homem transformado pelo tempo e pelas escolhas. Os irmãos percebiam isso também. Judá não precisava mais demonstrar coisa alguma. Sua presença trazia segurança. Sua palavra carregava autoridade. Eles se estabeleceram em Gósen, região fértil e isolada, onde os pastores podiam viver em tranquilidade. O povo egípcio respeitava José e, por causa dele, toda a família de Jacó foi honrada. A fome continuava devastando o mundo conhecido, mas lá havia sustento. Jacó envelheceu rapidamente, sabia que seus dias estavam se encerrando. Convocou cada um dos filhos para uma bênção final. Quando chegou a vez de Judá, não falou dos erros do passado, não mencionou as falhas. Seus olhos enxergaram além do presente, e foi ali que pronunciou palavras que atravessariam os séculos, palavras que iluminavam algo além de reinos e territórios, palavras sobre um cetro, sobre um leão, sobre alguém que ainda nasceria. Depois das palavras de Jacó, algo se transformou no ambiente. Não era apenas uma bênção comum de pai para filho, era como se cada sílaba tivesse um peso de eternidade gravado nela. Quando ele olhou para Judá e falou do leão, do cetro, da autoridade que jamais se afastaria da sua descendência, parecia que estava contemplando algo muito além daquele instante. Não falava só com o filho, falava com as gerações futuras. Judá ouviu em silêncio, não com arrogância, mas com aquela serenidade de quem já foi quebrado pela vida e aprendeu a escutar sem ansiedade. Ele não se tornou rei, não ergueu altares monumentais, nem fundou cidades lendárias, mas ali no Egito sua casa foi se multiplicando. Filhos, netos, bisnetos. E sem fazer alarde, a tribo de Judá começou a ganhar relevância. Ele virou uma espécie de patriarca discreto, alguém que caminhava com respeito entre os seus, mesmo sem buscar holofotes. Não era mais o jovem que fugia dos problemas. Era o homem que os enfrentava de frente, mas sem necessidade de gritar. Enquanto o povo vivia confortavelmente em Gósen, ainda existia a sombra da promessa. Este não é o nosso lugar definitivo. Era agradável, sem dúvida, mas não era o lar verdadeiro. Judá compreendia isso, e mesmo sem contemplar a terra prometida com os próprios olhos, ele guardava no peito a certeza de que seus descendentes haveriam. O tempo continuava seu curso, os cabelos brancos surgiam, a força física já não era a mesma, mas a presença de Judá ainda era sentida. Nas decisões importantes, nos silêncios significativos, nas orientações da tribo. Ele envelheceu distante da terra onde nasceu, mas com o coração mais próximo de Deus do que jamais esteve. E quando finalmente fechou os olhos pela última vez, não houve celebração, nem enterro glorioso. Só o silêncio. Um silêncio carregado de significado. Porque às vezes, quem faz mais impacto não é quem grita alto, mas quem deixa pegadas profundas. Os anos prosseguiram seu ritmo, e o povo de Jacó virou nação dentro do Egito. Mas antes que tudo se transformasse, houve aquele momento sagrado, íntimo, em que Jacó convocou seus filhos um por um à beira da morte. Quando Judá se aproximou, o velho patriarca já não tinha tanta energia nas mãos, mas os olhos viam longe demais. O tempo já não pertencia a ele, mas as palavras que saíram da sua boca atravessariam incontáveis gerações. Judá é um leão. Começou assim. A frase caiu pesada no ambiente, repleta de imagens. Um leão jovem que se levanta da caça e ninguém tem coragem de desafiar. Jacó falava com a voz de pai,
mas com o tom de profeta. Falava de realeza, de domínio, de um cetro que não sairia das mãos da tribo de Judá até que chegasse aquele a quem pertencia de direito. Ali não era só um pai se despedindo dos filhos, era um prenúncio, um sinal profético. Jacó enxergava o que nenhum outro via, que entre todos os seus filhos, Judá seria o fio condutor de algo eterno. O cetro representava poder, justiça, autoridade legítima, e ele não seria transferido como uma herança comum. Ficaria ali firme até o momento certo. Jacó falou também de vinho, de olhos mais escuros que o habitual, de roupas lavadas em sangue de uvas. Imagens fortes, quase enigmáticas, que pareciam mais poesia do que profecia. Mas cada detalhe tinha significado. Era como se no fim da vida, Jacó desenhasse o início de outra, maior, mais profunda, escondida nas entrelinhas das palavras. Judá ouviu tudo, não retrucou. Só abaixou a cabeça como quem compreende que certas palavras são grandes demais para serem comentadas. E com o tempo, o que parecia apenas metáfora começou a ganhar forma concreta, porque da tribo de Judá surgiria um rei, não um qualquer, um rei com harpa nas mãos e fogo nos olhos. Judá partiu em silêncio. Não há registro de lamentação, de cortejo solene, de caverna sagrada. Nenhuma multidão acompanhando o corpo, nenhum altar erguido em sua homenagem. Apenas o tempo avançando, cobrindo sua história com a poeira das gerações. Ele se foi no Egito, longe da terra de seus antepassados. Mas a ausência de celebração não significou ausência de importância, porque alguns homens não precisam de estátuas quando já deixaram marcas nas pessoas. O que permaneceu de Judá não foi um túmulo, foi um nome, e esse nome ecoou com força. Nos séculos seguintes, entre tantas tribos, a de Judá se destacou, cresceu, conquistou o território, liderou batalhas. E quando Israel pediu um rei, foi da linhagem de Judá que surgiu Davi. O pastor que virou guerreiro, que virou rei, que virou lenda. Mas a profecia de Jacó não terminava em Davi. Ela ia além, como se o tempo todo houvesse uma estrada invisível sendo construída por trás das escolhas, dos tropeços e recomeços de Judá. Uma estrada que levava a Belém. E lá, entre animais e feno, o cetro voltou a se manifestar. Não em ouro, mas em forma de criança. Um bebê, um descendente direto de Judá, nascido da linhagem real, mas envolvido em humildade. Era como se tudo o que Judá viveu, seus erros, quedas, decisões difíceis, transformações, estivesse sendo tecido com propósito. Cada momento dele era um ponto na linha do tempo que levava até aquele nascimento. O leão da tribo de Judá havia chegado, não com rugido, mas com choro de recém-nascido. A história de Judá termina onde muita gente nem imagina que ela começa de verdade. Porque, na verdade, o mais forte dela não está no nascimento, nem na bênção, nem na linhagem real. Está na transformação. Judá não foi herói desde o início. Foi um homem comum, repleto de falhas, decisões equivocadas, silêncios covardes e fugas emocionais. Ele vendeu o irmão. Ele enganou Tamar. Ele errou gravemente mais de uma vez. Mas o que marca Judá é que ele não ficou aprisionado nesses erros. Ele caiu, sim, mas também se ergueu. E cada vez que se levantava, era um pouco mais diferente, mais maduro, mais responsável, mais consciente do peso que carregava nas mãos. Não tentou apagar o passado, encarou ele de frente. E foi assim que se tornou alguém confiável. Foi assim que, quando tudo estava por um fio, ele se colocou no lugar do outro. Quando Benjamim correu risco, foi Judá quem disse: "Fique comigo." Aquele gesto mudou tudo. A gente aprende com Judá que Deus não escolhe gente perfeita para cumprir promessas grandes. Escolhe gente que tem coragem de mudar, que tem humildade para reconhecer os próprios erros, que não foge quando a situação pesa. Gente que aprende a ser firme sem ser duro, que se cala para ouvir, que fala quando precisa e que assume as consequências sem empurrar a culpa para ninguém. A vida dele é um lembrete de que a redenção é possível, que o passado não precisa ser o fim da linha, que a dor pode virar ponto de partida e que até mesmo as histórias mais quebradas podem ser usadas para algo eterno. Judá começou tentando ser notado,
Depois fugiu da responsabilidade, mas terminou sendo o alicerce de uma promessa. E quando a gente olha para a nossa própria caminhada, cheia de altos e baixos, dá para lembrar. O mesmo Deus que usou Judá ainda escreve novas histórias com pessoas como eu e você. Se você gostou da história de Judá e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.